É bom estarmos novamente juntos. Bem-vindo ao Apontamentos da Semana. Eu sou Ezequiel Quintino, tenho dois amigos comigo, Hernani Moura e Rita Mano. Eles são colegas jovens que têm funções pastorais. Estamos, durante estas semanas, a discorrer e a refletir sobre as crenças bíblicas fundamentais. A revelação de Deus, que Ele faz dele próprio como Criador do Universo, nosso Criador, mas também revela que existe um grande conflito, que Ele venceu através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, há 2000 anos. No entanto, nós ainda vivemos neste mundo e estamos neste palco que é o nosso planeta Terra, que está submetido a essa batalha, ao ataque do inimigo e das suas forças. O inimigo, já compreendemos que é Satanás, Lúcifer, o anjo caído no céu, que foi expulso e que reside aqui no nosso planeta. E ele, com os seus anjos, 1/3 dos anjos, ele conseguiu enganar e arrastou aqui para esta terra, e são esses seres demoníacos, diabólicos, esses espíritos maus, que tentam o ser humano. São seres invisíveis porque são anjos, mas são reais e autênticos. Não é ficção, não é um filme, é uma realidade. E Jesus venceu, de facto, na cruz. Com a sua morte, Ele conquistou a vida eterna para nós. Se escolhermos aderir ao seu plano e ao seu campo, se escolhermos ficar do lado do reino de Deus. Mas este nosso planeta continua a ser o palco onde nós humanos vivemos, na realidade, estas cenas do grande conflito cósmico. E por isso devemos estar alerta, devemos estar vigilantes para não sermos enganados, porque o inimigo é extremamente astuto. Hernani, este é um cenário que está preparado para a nossa vitória, porque Jesus assegurou-nos a vitória na cruz. Como é que nós vamos perceber este cenário melhor? Eu acho muito bonita a proposta que Paulo faz para a gente em Efésios. O grande apóstolo Paulo é excepcional. No livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 16, por exemplo, ele ora para que os crentes possam receber um dom de Deus. Esse dom é que Deus conceda o espírito de sabedoria para que vocês consigam observar, olhar para o céu e ver uma coisa especificamente que ele diz, que é onde Jesus está. É o discernimento para percebermos aonde Jesus está nesse instante. E ele diz que Jesus está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. E que Deus o colocou acima de todo o principado, de toda a potestade. E o fez cabeça, acima de tudo. O chefe, o comandante, não é? Com essa ideia, Paulo diz para a gente que ele apela a nós, apela a Deus por nós, e intercede a Deus por nós, para que no meio dessa batalha nós consigamos olhar e ver onde Jesus está. E nessa posição, olhando para Jesus nessa posição, à direita de Deus, no trono da majestade, nós temos força aqui, nesse mundo, para entrar e continuar nessa batalha no meio exatamente desse grande conflito, como o pastor disse. Então, o cenário que está colocado tem, digamos, 2 níveis diferentes. No céu está Jesus, o comandante, vitorioso na cruz. Já tinha sido vitorioso quando Satanás se revoltou contra ele no céu e por isso o expulsou. Mas na cruz ficou claro que Jesus é o verdadeiro vencedor e o rei, o autor do amor. O inimigo é o desafiador, mas também o prevaricador. Mas ele está aqui a residir com os seus anjos revoltosos contra o Criador. Mas aqui na Terra também estão os seres humanos. Sim. Aqueles que procuram ser fiéis a Deus, que escolheram ficar fiéis a Deus. E aqueles que seguem o inimigo. Portanto, temos aqui 2 grupos, 2 fações aqui na Terra. Este é o cenário que está colocado, não é, Rita? Também. Rita e Hernani. Exatamente. É verdade que nós estamos inseridos nesse cenário e como a gente mencionou há pouco, Paulo nos intercede por nós perante Deus, para que nós possamos hoje observar que Jesus, depois da ressurreição, está assentado à direita de Deus, e isso para nos dar força no meio dessa batalha, para nós sabermos que o nosso comandante, aquele que é a cabeça da igreja, como Paulo mesmo diz nessa passagem de Efésios, está nos apoiando e nos dando tudo aquilo que a gente precisa.
E é interessante que em Romanos, no capítulo 8, no verso 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está dizendo para a gente, se Deus foi capaz de dar o seu filho para a gente, dar essa grande demonstração de amor, que é uma graça imensa, que não existe preço que pague, não se pode compreender nem... quanto mais avaliar. nesse conflito que nós, agora, do lado de Cristo, quanto mais todas as coisas Ele Deus também fará vai nos dar. tudo aquilo que é possível e impossível para nós. Ele já para fez o nos- impossível e nos dando o seu isso próprio mesmo, filho, é isso e agora mesmo, muito é mais, isso com mesmo. muito mais força. No entanto, o inimigo continua com as suas forças, com os seus enganos, com as suas astúcias, a tentar iludir-nos, iludir os seres humanos, enganá-los e, sobretudo, a fazer com que eles se alinhem do seu lado contra Deus. E usa 1001 estratégias, tem usado ao longo dos séculos e já vão milhares de anos, e ele é extremamente inteligente e tem uma experiência de pelo menos 6.000 anos ou mais. Assim, nós, já porque ele pertence a uma esfera superior, é um anjo, não é? Uma categoria superior, nós somos apenas criaturas humanas, ele é uma criatura angélica, mas é superior a nós, mas já com a sua experiência acumulada, nós não podemos lutar com ele corpo a corpo, face a face. É uma luta extremamente desigual, só com o apoio de Deus e do Espírito Santo. Afinal, Rita, o que é que garante a nossa vitória? Uma vez que Jesus conquistou a vitória e diz que nós somos vitoriosos, e o apóstolo Paulo e o Hernani leu, não é? Nós somos vitoriosos. Mas o que é que garante a nossa vitória? Ou seja, como é que a vitória de Jesus sobre o inimigo é transferida para nós, seres humanos? Através da graça de Deus. Ou seja, Deus gratuitamente, Ele deu-nos a vitória pela sua morte na cruz e diz-nos, se nós acreditarmos, se nós nos relacionarmos com Ele, se nós tivermos, Ele gratuitamente nos dá essa graça. Ele gratuitamente nos ajuda a reconhecer as coisas que nós fizemos errado e ajuda-nos a arrepender-nos daquilo que nós fizemos e então Ele dá-nos o perdão das nossas faltas. E através desse perdão que Ele nos dá, acabamos por estar limpos perante Ele. Mesmo que as nossas faltas elas tenham existido, Jesus morreu por essas faltas. E Ele dá-nos, através do nosso arrependimento, do nosso reconhecimento da nossa pequenez em relação à grandeza que é do nosso Deus e da morte de Jesus da cruz. Então, através disso, Ele dá-nos essa possibilidade de sentir o perdão e sentir que somos limpos. E é nesse aquilo processo... que a Bíblia chama justos, tornar-se justos. Exatamente. Perante Deus e o universo. Exatamente. E então essa justiça vai crescendo em nós através da nossa relação com Ele e é diariamente relacionando e reconhecendo aquilo que fazemos mal, aquilo que devemos fazer bem. Não é isso que nos vai salvar. O que salvou foi Jesus na cruz. Claro. Mas este reconhecimento, esta relação... É o aceitar que... A graça de Deus, o favor de Deus. E mais que isso, é aceitar que Deus é o nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Senhor. Não faz sentido fazer coisas por fazer. Infelizmente, esse é o pensamento da Terra. Fazer coisas por fazer coisas para ter. É uma motivação de amor. A diferença é saber, eu reconheço que Ele é o meu Deus, que Ele me conhece melhor que eu mesmo. Que Ele me ama mais do que nada neste mundo. E tudo o que Ele me diz para eu fazer é porque Ele me ama desta forma e sabe que é o melhor para mim. E então, através disso vem, através do Espírito Santo a trabalhar em nós, mostrar-nos o que é que nós temos que modificar para sermos pessoas melhores, para nos sentirmos melhores connosco e na nossa relação com Deus. E esse é o processo de santificação. A cada dia eu dar mais um passo para Cristo. É mais um dia eu transformar aquilo que eu sou para me assemelhar para o potencial que eu tenho. Eu, como criatura, tenho um potencial que só através da minha relação com Deus eu posso desenvolver. E o processo de santificação é isso, é o crescer. Processo contínuo, não é? Exatamente, não é hoje eu decido e tudo é transformado em mim. É a minha relação, o Espírito Santo a trabalhar diariamente naquilo que eu sou, que vai fazer com que eu me aproxime cada vez mais daquilo que eu posso vir a ser. E não por nada mais que não seja pelo amor que Cristo teve por mim. É interessante a Rita falar, e é uma realidade na nossa vida, e a Rita mencionou bem agora a presença do Espírito Santo, e é isso que o livro de Romanos nos diz como sendo a nossa ajuda, o nosso apoio, o nosso intercessor. Romanos 8, 26 diz que o Espírito intercede por nós, e é Ele que nos dá força no meio dessa batalha
nos dando a certeza da presença de Cristo. Porque nós poderíamos pensar, mas então Cristo está no céu, Paulo diz que Cristo está no céu, nós estamos sozinhos aqui então no meio dessa batalha? Não. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós e finalmente que nos apela a ter uma confiança em Deus, mesmo se passamos por momentos difíceis, mesmo se as dificuldades se cercam de nós, o Espírito Santo nos apoia, nos empurra para continuarmos nessa batalha ao lado de Cristo. Vencer, E a sensibilidade que é através dele que recebemos a sensibilidade daquilo que é necessário fazer. É através do seu toque diário. Hernani, quais são então as garantias bíblicas, dadas pela Bíblia, que nos dão segurança de que também, como Cristo, nós podemos vencer? Diretamente, o livro de Romanos, como a gente mencionou há pouco, nos fala sobre o Espírito Santo. Essa é a força... A intercessão do Espírito Santo. Essa é a força principal que nos... Aliás, é o grande Consolador que Jesus disse que deixava antes de ascender ao céu, não é? Exatamente. Deixo-vos um Consolador, o Espírito Santo. E Paulo nos diz que se nós confiarmos na intercessão do Espírito Santo, todas as coisas vão contribuir para que o final dessa batalha nós possamos ser vencedores em nome de Jesus Cristo. E há uma segunda também razão, garantia bíblica, que é aquela afirmação do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Exato. É uma frase forte, profunda, bonita, mas que é absoluta. E os absolutos arrepiam-nos sempre a nós humanos, não é? Tudo contribui. Todas as coisas contribuem para o bem. E eu, como humano, respiro fundo e disse, então, se é tudo, é aquilo que me acontece de bem e aquilo que me acontece de mal. Deus não está a dizer, através de Paulo, que é Ele, Deus, que envia o bem e o mal. Não. Ele diz é que todas as coisas contribuem. Deus envia o bem, Deus é o autor do bem, Deus protege, Deus ama. Mas estamos no tal grande conflito cósmico com o inimigo em que ele introduz o mal. E agora depende, provavelmente, digo eu, Rita e Hernani, da minha atitude, da nossa atitude como humanos, em aceitar, em ver e sentir o mal. Exatamente. Satanás está irado, ele está zangado. Cada vez mais. E ele está zangado contra mim, mas não é contra mim principalmente que ele está zangado. Ele está zangado contra Deus. A primeira luta dele foi com Deus. Mas como eu gosto de Deus... Mas, exatamente, a primeira luta dele foi contra Deus e contra os anjos de Deus. Ele e os anjos de Satanás, o que é que eles decidiram fazer? Eles decidiram afastar-se de Deus, dizer que Deus estava errado. E Deus disse, não, eu estou certo. E essa luta começou, eles afastaram-se e Jesus venceu essa luta na cruz. Ele mostrou qual era o caráter dele e qual era o caráter de Satanás. E essa luta ele já não pode vencer, nem contra Deus, nem contra o universo que viu quem ele era. Exatamente. Então ele hoje está irado contra mim. Porque eu e cada um de nós somos quem tem o poder ainda de decidir a quem quer servir. E eu tenho o poder de decidir. E é por isso que ele está, como diz 1 de Pedro 5:8. 5:8 diz... onde é que está? Sede sóbrios, o diabo ainda anda em redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Exatamente. Ele não pode tragar os anjos, ele não pode tragar Deus, então nós somos os que ele ainda pode tragar. Está nas nossas mãos decidir decidir a quem queremos servir, decidir aceitar que Deus vive em nós e que o Espírito Santo vive em nós e que Ele nos possa proteger disto que é alguém muito zangado, que é Satanás. Então ele vai muitas vezes dar-nos coisas más, mas nós temos que ser fortes, saber que Jesus está connosco, que o Espírito Santo vive em nós e que Ele nos vai proteger, que Ele vai cuidar de nós e temos que ser fortes e acreditar que a salvação dele é a nossa força e a nossa vitória. Significa, se nós confiarmos no poder de Deus, no amor de Deus, nas promessas de Deus, estaremos seguros. Exatamente. E temos apenas 4 minutos para terminar. Por isso, cristãos versus Satanás. Ele está irado, está furioso. O que é que pretende Satanás, Hernani?
é, em primeiro lugar, eliminar o povo de Deus e a Igreja de Deus, se fosse possível. Se fosse possível. Mas ele sabe que não é possível, porque o povo de Deus, aqueles que são fiéis a Deus, estão protegidos. Mas ele vai fazer todos os esforços para distrair mesmo aqueles que estão protegidos, para que eles não cumpram a missão de Deus. Pois. A nossa missão, a missão dos cristãos, é transmitir a mensagem de salvação de Deus àqueles que estão no campo do inimigo, para que eles possam, em liberdade, ver a vantagem de escolher passar para o campo do vencedor. Exatamente. E essa mensagem que nós levamos para as pessoas, para aqueles que já escolheram estar do lado de Deus, é aquilo, basicamente, que está escrito em Tiago, capítulo 4, verso 7, que diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é uma promessa bíblica muito linda. Fantástico. Essa bênção que Deus nos deu de, se nós resistirmos, ele fugirá de nós. Mas, por um outro lado, Deus, claro, existe uma continuidade no verso 8 que diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Essa, não é só, a nossa parte não é fugir só do inimigo, mas é se aproximar de Deus. E é a tal nossa liberdade, a nossa decisão. Eu quero estar junto de Deus, eu estar perto de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a minha felicidade. Porque Deus, sendo amor, Ele só quer o meu bem. Porque se não tivesse havido o acidente do mal e do pecado, estávamos perfeitos ainda a viver há estes milhares de anos, sem nenhum acidente de mal. No entanto, houve o acidente do mal e do pecado. E Deus mantém o seu plano inicial, que é recuperar-nos para a harmonia e a felicidade iniciais. É como se estivéssemos debaixo de uma tempestade e houvesse um chapéu de chuva que nos possa proteger. Mas nós temos que ir ao chapéu de chuva, temos que nos pôr debaixo dele. Claro. Se nós não estivermos debaixo do chapéu de chuva, vai chover em cima de nós. Porque nós estamos num sítio onde chove maldade. Mas só que Deus diz-nos, vem para baixo do meu abrigo, fica debaixo do meu abrigo e então a chuva não te vai atacar. É uma ilustração extremamente simples e muito oportuna, Rita. Muito bem, muito obrigado. E eu gostaria de lembrar que há na Bíblia exemplos vários de vitória dos próprios discípulos e que são conhecidos, que estão nos Evangelhos. Jesus enviou os 12, Jesus enviou os 70 e eles vieram pelo poder de Deus, contentes porque Deus atuou através deles para vencer as hostes inimigas. Mas eu desejaria concluir lendo este texto magnífico do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31. Que mais diremos sobre isto? Pergunta Paulo. Se Deus está por nós, quem poderá estar contra nós? Ele que não nos recusou o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós, não nos concederá com ele todos os dons? Quem poderá acusar aqueles que Deus escolheu, se Deus os declara inocentes? Quem é que os pode condenar? Se porventura Cristo, Jesus morreu, e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, o qual também intercede por nós, quem nos poderá separar do amor de Cristo? Perguntou o apóstolo. O sofrimento, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, os perigos, a morte? Mas em tudo isto nós saímos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Com efeito, eu tenho a certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras forças ou poderes espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças do alto, nem as do abismo. Não há nada nem ninguém que nos possa separar do amor que Deus nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo. Fixe este texto, Romanos capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. Que Deus o abençoe.